alcançou um marco que não era visto há quase uma década. Seu índice de risco país caiu para menos de 500 pontos base, chegando a 493 na última terça-feira, segundo dados do Banco de Investimentos JP Morgan. Esse é o menor nível desde junho de 2018, ainda durante a grave crise cambial que atingiu o país na gestão anterior. Antes de continuarmos, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você recebe todos os próximos vídeos e acompanha nossas análises com prioridade. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdo de qualidade e ampliando esse e outros debates de forma séria e acessível. Mas o que esse número realmente significa? O risco país é um indicador financeiro que mede a confiança dos investidores na capacidade de um Estado honrar suas dívidas externas. Ele compara o retorno exigido pelos títulos soberanos de um país com os títulos considerados livres de riscos, normalmente o dos Estados Unidos. Uma queda no indicador indica que mercados estão mais confiantes, exigindo menos prêmio de risco para investir naquele país. Mas por que o risco país caiu tanto agora? Nos últimos meses, a economia argentina tem mostrado sinais de estabilização financeira, o que tem chamado a atenção de investidores internacionais. Uma das principais razões para esse movimento foi a atuação do Banco Central da República Argentina, que vem comprando dólares de forma sistemática desde o início de janeiro, somando mais de $1 bilhão em reservas cambiais, um nível que não se via desde 2021. Isso ajudou a fortalecer a confiança dos credores e reduzir a volatilidade da moeda local. Além disso, os títulos soberanos argentinos começaram a se valorizar nos mercados, refletindo uma percepção de menor risco de calote e criando espaço para que a Argentina pense novamente em acessar os mercados internacionais de crédito. Algo que o país não fazia de forma regular desde a crise de 2018, quando deixou de emitir dívida acessível internacionalmente. Outro fator relevante foi o contexto político e econômico reformista liderado pelo presidente Javier Milei, que assumiu em dezembro de 2023 e implantou uma série de ações para tentar domar a inflação e estabilizar as contas públicas. Desde a sua posse, o risco país já caiu de níveis próximos a 1.400 pontos base, um reflexo da profunda turbulência econômica que dominou o país no final de 2023 para os níveis atuais, muito mais confortáveis. Vale lembrar que essa trajetória não é linear. Em 2024 e 2025, a Argentina enfrentou flutuações significativas no custo de captação de recursos, à medida que a confiança dos mercados oscilava em função de decisões políticas, eleições provinciais e debate no Congresso sobre reformas econômicas preferidas por investidores. Contudo, a tendência recente de queda no risco país neste início de 2026 indica que há um novo momento de melhor percepção externa sobre a capacidade fiscal de pagamento do país. Argentinos, quédense tranquilos. Yo voy a terminar con la inflación. Soy el único que sabe cómo. Tiene coraje para hacerlo. Dato de la inflación del mes de diciembre, 25,5%, es 20,6% la inflación de enero. El dato es oficial. La inflación, un numerazo, dicen desde el gobierno. Se conoció el número de la inflación de marzo, 11% y más. 8,8% la inflación en el cuarto mes del año. En abril este es el dato oficial. El dato de la inflación del mes de mayo, según el relevamiento del INDEC, 4,2%. El dato de la inflación correspondiente al mes de julio en la República Argentina, 4%. El dato de la inflación correspondiente al mes de septiembre, los precios al consumidor aumentaron 3,5%. Dato de la inflación correspondiente al mes de octubre, hablamos de 2,7%. Y el dato de la inflación correspondiente al mes de noviembre, 2,4%. Ahí está, 2,2%, dato del INDEC, los precios al consumidor, el IPC aumentó 2,2% en enero. El dato de inflación de mayo y es del 1,5%. E o que isso realmente significa para a economia da Argentina? Se confirmada a continuidade dessa tendência, a queda do risco país pode ter impactos concretos, como retorno aos mercados internacionais de dívida com taxas mais baixas, facilitando a captação de recursos pelo governo, e isso pode dar folga ao orçamento público. A valorização dos ativos argentinos, incluindo títulos e potencialmente ações negociadas em bolsas internacionais, como aconteceu recentemente com a Bolsa de Buenos Aires, que sofreu alta após divulgação de dados, e uma maior confiança de investidores estrangeiros, condição fundamental para investimentos diretos de projetos de longo prazo no país.
Mas apesar da melhora nos indicadores, desafios persistem. A Argentina ainda traz feridas profundas de décadas de crises cambiais, inflação alta e instabilidade macroeconômica, com episódios marcantes como a grande recessão do início dos anos 2000 e a severa crise cambial de 2018, que levaram o prêmio de risco a patamares extremamente elevados. Além disso, a recuperação sustentável depende de reformas estruturais no sistema fiscal e produtivo, estabilização do peso frente ao dólar e políticas que garantam confiança duradoura dos agentes econômicos internos e externos. Mas apesar do fato de a Argentina ter conseguido derrubar o risco país para menos de 500 pontos base após anos de volatilidade, é visto por muitos analistas como um sinal de melhora na confiança de mercados e de possível reinserção do sistema financeiro global. Mas os próximos passos dependerão de como o país vai sustentar esse novo patamar enquanto enfrenta reformas, negociações com investidores e atmosferas econômicas globais ainda incertas. Esse conteúdo é meramente informativo e pode conter erros em seu roteiro. Para mais vídeos como este, ative o sininho e siga o canal.